E aí, senhores, tudo jóia? Eu tô fazendo essa videoaula para que a gente possa dar continuidade aos assuntos que a gente estava vendo lá nas aulas presenciais em relação à manutenção eletroeletrônica, né? Então, a gente estudou sobre o assunto do diodo semicondutor, né? Vimos a questão da sua composição, vimos a questão da simbologia, né? Vocês podem, né, relembrando um pouquinho do que a gente viu. Então a gente tem o diodo, né, que é esse componente que vocês estão vendo aí no slide, né? Deixa eu mostrar aqui no mouse. Essa é a simbologia dele, certo? E a gente tem o catodo com esse terminal negativo e o anodo com o terminal positivo, certo? Então, o componente físico eu posso mostrar depois, né? Quando eu mostrar a, essa depois, né? A parte do simulador que eu quero executar com vocês, né? E na aula presencial a gente fez algumas medições usando o osciloscópio, vimos a questão dos formatos de onda, né? Que apresentam ao aplicar esse componente no circuito. E eu enviei para vocês uma lista de exercícios para servir como base dos nossos estudos em relação às aulas online, né? Então, frisando, esse é o diodo semicondutor, ele tem dois terminais, o anodo e o catodo, e a principal aplicação dele é a retificação, certo? Então, eu vou mostrar aqui agora a lista de exercícios para vocês. Aqui, deixa eu colocar. Pronto. Essa é a lista de exercícios que eu mandei para vocês, certo? Onde contempla inicialmente questões que envolvem aplicações com diodo, né? E a gente tem até a possibilidade de responder inicialmente até a questão 4, né? Que fala um pouquinho de como interpretar a imagem do osciloscópio, verificar o que é tensão eficaz, frequência. Então, essa aula vai nos ajudar a interpretar e conseguir resolver essas questões, certo? Para nos ajudar, eu vou pegar um simulador online, né, que a gente encontra na internet, que não precisa nem instalar, e vou mostrar como é que executa ele, certo? Vai ficar como desafio, né, e vai ficar como uma oportunidade para vocês realizar a simulação de alguns circuitos que tem nessa lista de exercícios para que vocês possam executar essa simulação e perceber o funcionamento desses componentes usando o simulador, né? Já que a gente está trabalhando de forma online, né? De forma remota, né? À distância, certo? Então o simulador é esse aqui, ó. Então o endereço está aqui, né? faustad.com/circuit. E o circuito básico, né, que aparece nesse Faustad é esse. Né, um circuito que contempla um indutor, resistor, capacitor, enfim. Mas a gente está trabalhando com outro componente, né, que é o diodo. Então eu vou parar aqui, né, vou tirar todo esse circuito e vou mostrar para vocês como utilizar esse software aqui de simulação. Né, um simulador online bem simples que faz a gente entender como se comportam alguns componentes. Então, pegando a lista de exercícios, a gente tem assim: responda o que se pede, né? No item A tem o seguinte: indique nas figuras quais as polarizações do diodo elas representam. Eu expliquei para vocês que o diodo semicondutor ele tem qual propósito? O propósito de funcionar como uma chave eletrônica. Então ele pode funcionar tanto como uma chave aberta como uma chave fechada. Só que vai depender da sua polarização, certo? Então se ele for polarizado diretamente, ele vai funcionar como uma chave fechada, e se ele for polarizado reversamente, ele vai funcionar como uma chave aberta. Isso trabalhando ele de forma ideal, né? Também falei isso para vocês na aula presencial. Então,
a gente está diante de dois circuitos aqui com duas polarizações. Eu vou montar inicialmente esse tipo de circuito aqui para que a gente possa entender como funciona o simulador e também saber se o diodo está fechado ou aberto, né? Se ele está se comportando como uma chave fechada ou chave aberta. Então vamos lá. Então, depois de eu ter deletado lá o esquema base, né? Quando a gente abre esse simulador, a gente vai em desenhar, certo? E a gente observa que tem várias possibilidades aqui de componentes, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir, por exemplo, uma fonte, ó, inserir uma fonte de tensão. Aí quando você seleciona o componente que vai utilizar, você observa esse maisinho aí, uma espécie de cruz, né? Aí você dá um certo tamanho para o componente, ó, né? Aperta ESC, o mouse volta para ter essa imagem e você arrasta para o meio. Aí, logicamente, né, antes eu tinha parado aqui, né, a simulação, né, já que não tinha mais diagrama aqui, não tinha mais necessidade de estar em simulação. Beleza. Vou colocar o que mais? O que, que a gente tem aqui? O diodo, um resistor de 390 ohms e um LED. Então vou colocar aqui um diodo. Então, vou desenhar aqui componentes ativos e inserir diodo. Então vou colocar aqui meu diodo. Vou desenhar e inserir o resistor. Tá, é o nosso resistor. E inserir o LED, né? Cadê o nosso LED? Uhum. Tá aí. Saídas e rótulos, inserir LED. Pronto. Aperto ESC. Opa. Beleza. Aperto ESC aqui para posicionar melhor os componentes. Pronto. Vou aqui inserir conexão e vou realizar aqui a conexão entre os componentes. Pronto. Aperto ESC, vou agora continuar e a gente tem agora a simulação, né? Colocando o mouse em cima da fonte, a gente tem alguns dados sobre a fonte. Ela é uma fonte de 5 volts, vocês podem perceber abaixo aqui, ó. Ela é uma fonte de 5 volts, ela possui uma corrente, né? Ela está fornecendo uma corrente de 2,835 miliamperes e no caso a potência do circuito está de 14,175 miliwatts. Beleza. E aí? A gente pode perceber que o diodo nessa posição oportuniza o LED, que também é um diodo emissor de luz, né, a acender, certo? Então ele está aceso, né? A gente vê a luzinha vermelha. Então, com essa montagem que vocês vão fazer nesse simulador, vocês vão colocar aqui a forma como está montada. É uma polarização direta, é uma polarização reversa, né? Então, vou mandar para vocês essa aula, né, desse slide aqui, que explica quando a polarização tá direta e quando está reversa, certo? Então, a gente está vendo que o LED está aceso. Posso clicar no componente com o botão direito do mouse e vou poder fazer o que? Permutar terminais. Com isso, o que, que eu faço? Eu inverto a posição do diodo. Olha o que, que acontece. O LED apaga. Mais uma vez, eu venho aqui e observo. Será que é uma polarização reversa ou direta?
Então, aqui deve ser direto ou reverso e aqui também, um dos dois, obviamente, né? Beleza? Show? Aí a gente vai partir para o item B, que o item B mostra o seguinte: nos circuitos abaixo, marque as lâmpadas que acenderiam devido às polarizações do diodo. Ou seja, qual dessas lâmpadas, né, L1, L2, L3, L4, iriam acender se eu montasse um circuito como esse? Então, você pode muito bem montar um circuito como esse nesse software, né? Encontrar a fonte, encontrar os diodos eu já mostrei, né? Ah, mas eu não tenho uma lâmpada. Eu vou procurar. Vamos lá. Eu posso muito bem, ó. Tem aqui, ó, saídas e rótulos, inserir lâmpada. Olha a lâmpadazinha aí, ó. Beleza? Vou substituir pelo LED aqui. Parar aqui, né? Ver como é que ela se comporta. Olha aí. Eu coloquei o diodo nas duas posições. Enfim, então a primeira questão vocês podem fazer nesse simulador e comprovar o raciocínio de vocês em relação a quais lâmpadas estariam acesas nessas possibilidades. Possibilidade um, 2, 3 e 4. Beleza? Vamos lá, vou agora explicar a questão 2. Então, pessoal, vou explicar para vocês a segunda questão, certo? Como é que a gente consegue interpretar ela e perceber a importância dela em relação à consulta de manuais, no caso de manuais de componentes. Então, a segunda questão diz o seguinte: foi realizada a construção do circuito abaixo utilizando vários diodos, tensões e cargas resistivas diferentes. Então, diodos, por exemplo, com referências de um N4001, 4003, BYW95A, tensões eficazes de 220, 50, 380 e resistências de 100, 470, 1 kΩ. Né? Então, calcule a tensão de pico e a corrente na carga na polarização direta. Pesquise os dados do diodo em datasheets referente à tensão reversa de pico e a corrente de condução direta e indique quais circuitos suportariam essa tensão aplicada. Observação: a tensão VE significa tensão eficaz e VRP significa tensão reversa de pico. Tensão reversa de pico nada mais é quando o diodo está polarizado reversamente e ele vai ser submetido a essa tensão máxima aqui da tensão alternada. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente calcula a tensão de pico? Deixa eu abrir aqui o Word. O Word aqui para a gente poder entender como calcula. Então, a tensão de pico, vou colocar assim, deixa eu aumentar a letra, né, para poder a gente enxergar melhor aqui. Vamos lá. A tensão de pico vai ser igual a tensão eficaz vezes raiz, vou colocar a raiz aqui, né, de 2. Então, símbolozinho aqui, ver se a gente encontra o símbolo de raiz fácil. Não, deixa eu colocar logo em equação, né, que aparece mais fácil. Raiz de 2.
Então, o que acontece? Para o nosso exemplo aqui, ó, 220, qual seria a tensão de pico? Então, tensão de pico fica igual a 220 vezes a raiz de 2, Ctrl C, Ctrl V, para a gente poder aparecer aqui, né? Então, a tensão de pico, cuja tensão eficaz é 220, vai ser quanto? Vou pegar aqui a calculadora. Vamos fazer aqui 220 vezes raiz. Ele tirou a raiz de 220. Deixa eu botar aqui raiz de 2 logo. 2 raiz vezes 220. Pronto. É aproximadamente 311,12, né? Então vamos lá, 311,12 volts. Esse é o valor máximo, né? A gente está respondendo aí o item A como o item exemplo. Beleza? Vamos lá. Então a gente encontrou a tensão de pico. A corrente na carga vai ser como? Você tem 220 como tensão eficaz. Você tem também 311 como tensão de pico. E a corrente na carga aqui, ó, pode ser a corrente vindo de uma tensão eficaz ou, no caso, de uma tensão de pico. Como não tem o diodo aqui, ó, como não tem um capacitor, eu vou ter que encontrar uma tensão que é a tensão que a gente chama de tensão média, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, ó, eu tenho o seguinte, vamos lá. A tensão média, que é no caso tensão VCC, vai ser a tensão de pico, certo? Menos o 0,7, que é a tensão do diodo, dividido por π, certo? Por π. Cadê o meu π aqui? Equação, símbolo, colocar o π aqui. Pronto. Então, essa é a tensão que eu vou encontrar em cima desse resistor com esse tipo de montagem, certo? É a tensão máxima menos 0,7 sobre π. E esse π, ele está fazendo o papel de quê, né? Como eu estou usando um retificador de meia onda, né? Então, ele só vai passar meio ciclo do ciclo completo da onda. Π representa 180 graus, né, dos 360. Mas, no caso da equação, a gente vai utilizar o valor que é 3,14, né? Então, VCC vai ser 311,12 menos 0,7. Tudo isso dividido por aproximadamente 3,14. Certo? Então, VCC vai ser, vamos lá para a nossa calculadora. Deixa eu limpar aqui. 311,12 menos 311,12 menos 0,7 dividido por 3,14. Então dá aproximadamente 98,85 volts. Sim, para que eu fiz esse cálculo? Essa tensão é a tensão em cima desse resistor aqui. Com isso, se eu tenho tensão
E tenho resistência, eu encontro o quê? Corrente. Então a minha corrente vai ser quanto? Corrente é igual, vamos subir aqui um pouquinho, a tensão dividido pela resistência. Então a corrente vai ser igual a 98,85 dividido, qual é o valor da resistência no item A? 100 ohms por 100. Então a corrente vai ser igual a, vamos lá, 98,85 dividido por 100. Então fica 0,98 amperes, ou 988, né? 988 miliamperes. A gente pode colocar assim também. Deixa eu escrever aqui. ...980 miliamperes. Beleza? Então eu tenho essa corrente devido a essa tensão média na carga, né? Então esse cálculo aqui que a gente fez foi um cálculo necessário, porque esse retificador é um retificador de meia onda que executa essa equação aqui por não ter um capacitor como um filtro capacitivo, né? Beleza? Então até agora, ó, nós encontramos a tensão de pico, que é necessário aqui, e a corrente na carga, que está aqui, ó, 980 miliamperes. Aí a gente tem aqui, ó, dados do diodo, a corrente do diodo e a tensão reversa de pico dele. A tensão reversa de pico, obviamente, é os que a gente, né, no caso, que ele vai ser submetido é os 311,12. Mas a gente tem que procurar no datasheet se ele vai suportar essa corrente aqui, ó, de 980 miliamperes, e se vai suportar os 311, coloquei 331 mais 311,12. Beleza? 311,12. Então vamos lá. Vou procurar o datasheet na internet, colocar aqui um N 4000 e vamos ver aqui, 4001. Pronto, um N 4001 diodo datasheet. Então vamos lá. Ele normalmente coloca nesse site aqui que é muito famoso, o AL Datasheet. Vou aqui embaixo, ó, clico no PDF e vou agora olhar a tabelinha que ele me fornece. Vamos lá, tá carregando aqui, carregou. Pronto, ó, lembramos o formatozinho do diodo, ó, tem aqui o desenho dele. Deixa eu até dar um zoom aqui pra gente poder ver aqui. Pronto, formatozinho dele. Tarja cinza, catodo, e a parte preta, o anodo, certo? Negativo e positivo. E vamos agora para essa tabela aí. Nós estamos lidando com N4001. Beleza. Aí ele diz aqui, ó, a máxima tensão reversa de pico. Para o N4001 é 50. Então, vou colocar 50 aqui e já vou dizendo que ele não suporta essa tensão de pico aqui, que ele vai ser submetido. Certo? Vamos ver se a corrente ele suportaria. Pronto. Ele suporta 1 ampere de corrente. E a nossa corrente aqui é aproximadamente 980 miliamperes. Então, corrente ele até suportaria, mas essa tensão reversa de pico ele não suporta. Então eu marco não suporta.
Consequentemente, você vai fazer isso também nos itens B, C, D e E, beleza? Então, esse foi a explicação em relação a como fazer a segunda questão, certo? A segunda questão tá aí. Vou deixar essa telazinha aqui, ó, para vocês frisarem aí como fazer os cálculos, beleza? E vamos partir para a terceira questão para eu explicar para vocês. Então vamos lá. A terceira questão diz assim, ó: foi realizada as seguintes montagens abaixo, esboce os gráficos solicitados observados com o osciloscópio. Então eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Montarem uma estrutura semelhante a essa no nosso simulador que a gente acabou de aprender a utilizar, certo? Então vou mostrar para vocês como montar esse circuitinho aqui, para a gente poder entender como a gente vai pegar os desenhos e responder, por exemplo, como fica a tensão no primário, a tensão no secundário e a tensão na carga, certo? Desses três itens. A gente se utilizou, ou pelo menos eu mostrei para vocês presencialmente, como a gente fazer essa análise. Eu peguei lá o osciloscópio, coloquei antes do transformador, depois do transformador, depois do diodo. E esse simulador, ele também ajuda a gente a poder fazer isso. Então, gente, para responder essa terceira questão, a gente tem o seguinte: foi realizado as seguintes montagens abaixo. Esboce os gráficos solicitados observados com o osciloscópio. Então essa é a montagem básica, certo? Onde eu tenho uma fonte de 220 eficaz, um transformador que pode ter uma relação de transformação para baixar essa tensão de 220 para 12 volts, por exemplo, e essa configuração aqui do diodo em série com resistor. Aí ele pergunta como seria o gráfico, como seria visto no osciloscópio a tensão no primário, a tensão no secundário, ou seja, na entrada, na saída e na carga, ou seja, no primário aqui do transformador, na saída, no secundário do transformador e depois do diodo. Então, utilizando o software que a gente estava utilizando antes, ó, eu deixei ele limpo, certo? A gente pode muito bem fazer o que? A gente pode pegar aqui, ó, começar colocando a fonte. Então aqui é uma fonte. Só que eu clico com o botão direito. Clico duas vezes, desculpa. Duas vezes com o botão esquerdo mesmo. E tem aqui, ó, tensão 5 volts, formato CC. Só que agora eu vou fazer alternada, né? E vou colocar uma tensão máxima aqui de 310, né, aproximadamente a 311 da tensão máxima lá da tensão eficaz de 220, certo? E vou dar OK. Vou colocar 60 Hz também, para se assemelhar à tensão que a gente tem da rede, né? Vocês podem perceber na tela, ó, eu vou colocar aqui o mouse em cima da fonte e ele mostra na tela, vocês olhando aí essa parte branca aí, né? Tensão eficaz de 219,203, tensão máxima 310, enfim. Então, vou pegar essa fonte, vou colocar agora um resistor e vou colocar agora um transformador. Pronto. Ixi. Vamos lá.
transformador. Pronto. Tá aí, coloquei o transformador. Vamos agora conectar aqui. Deixar mais alinhado. Ué, por que que eu não desenhei o que está lá na questão, né? Porque eu quero mostrar a diferença entre o item A1 e o A2. O A1 tem um certo formato e o A2 é muito semelhante. A diferença vai ser na altura do pico, né? Então, o transformador, que atualmente está a razão de 1 para 1, eu vou colocar uma razão de 0,05, né? Então, se eu tivesse a razão de 0,05, 220 aproximadamente vezes 0,05 vai me dar aproximadamente 11 volts na saída. Então vai ter 11 volts aqui do outro lado. Vamos colocar aqui para continuar. Então, ó, eu coloquei no resistor. Ele não está mostrando a tensão parada, porque são vários valores, né? Mas quando eu estiver simulando com o diodo, vai dar para ver bem direitinho. O que eu quero mostrar para vocês nessa montagem é o seguinte: vocês podem clicar com o botão direito aqui, ó, em cima da fonte e assim, ó, visualizar na bancada. Aí vai aparecer aqui embaixo o formato da onda antes do transformador. E aqui com o resistor, ó, depois do transformador. Qual é a diferença peculiar aqui entre esse formato do secundário e esse no primário? Olha a altura aqui, ó. 200 e tanto. Aqui, ó, olha a altura. 14, 15, né? Então, ó, aqui tem 310 como um valor máximo e aqui tem 15 como um valor máximo. Ou seja, o desenho do A1 e A2 são esses dois aqui, ó. Esse do lado esquerdo é o A1 e esse do lado direito é o A2. E o A3 seria como? Deixa eu parar aqui, né? Vou redesenhar, vou colocar um pouco mais para cá. Vou só adicionar o diodo, inserir o diodo aqui, componente ativo. Então o diodo é um componente ativo, inserir conexão. Vamos lá. Vou tirar esse gráfico, porque ele não existe mais. Botão direito, né? Remover diagrama. Pronto. Continuar. Ele está mostrando só a parte aqui do primário e vou agora mostrar em cima da carga. Visualizar na bancada. Olha o que que aparece. No resistor, o desenho está nesse formato. Tem tensão, não tem tensão. Tem tensão, não tem tensão. Ou seja, eu só tenho a corrente passando pelo resistor num só sentido. Vocês podem ver por essa representação aqui. Ó, vou aproximar aqui, ó. Por essa representação aqui desses quadrados amarelos num só sentido. Por quê? Porque no sentido contrário, o diodo bloqueia. Tá joia? Então a gente consegue responder tanto o item A1, o A2 e o A3 nesse simulador. Fizemos o item A e vocês vão fazer o item B e o item C. E o D também com esse desafio usando o regulador 7812. Dica, o que é esse regulador?
ele transforma a tensão de saída na tensão desses dois últimos números, né? 12 volts. Então, se aqui está aparecendo 14, né? Na saída aqui vai aparecer os 12 volts fixo. Tá joia? Então vamos lá. A quarta, para a gente encerrar a nossa aula 1, né? Contempla a questão da gente poder interpretar o osciloscópio, certo? Então, ó, encontre os valores solicitados após observar formas de onda no osciloscópio. Então, eu tenho, por exemplo, esse formato de onda. Qual seria a tensão de pico? Né? Sabendo que daqui do zero para cá é 200 milivolts, por exemplo. Né? Então, vou deixar para vocês isso aí. Né? E sabendo que nesse sentido, eu tenho um quadrado valendo 10 milissegundos. Nós vimos, deixa eu abrir aqui o Word, que para calcular a frequência, todo mundo já nasce sabendo que é o inverso do período. Beleza? Então essa equaçãozinha aqui vocês vão utilizar. Certo? Vocês vão fazer tanto o item A para encontrar a tensão de pico e a frequência. Tensão de pico, dá para olhar por aqui, né? No item B, eu quero, depois de encontrar a tensão de pico, me dizer a tensão eficaz. Como é que a gente encontra? Só levar para essa equação aqui, ó. Certo? E a frequência, da mesma forma, né? Do item A. E o item C também a gente tem a mesma interpretação, só que você vai olhar por aqui, ó. Aí o desafio é maior. Joia, pessoal? Então essas são as 4 primeiras questões dessa lista. Esse vídeo que eu fiz para vocês foi para poder ajudar vocês a começarem a responder. Né? A gente vai estar realizando outros vídeos para mostrar as outras questões. Né? O próximo assunto vai falar sobre esse componentezinho aqui, ó, que é o tiristor, que é o componente base do soft starter. Então, eu estou falando dos componentes individualmente para depois a gente entender o sentido deles num equipamento. Então, o diodo é mais para a gente entender a concepção das fontes. O SCR aqui vai ser para a gente poder entender o funcionamento do soft starter. E no fim das nossas aulas eu vou falar sobre o transistor para a gente poder entender como funciona o inversor de frequência. É um componente que vai ajudar a gente poder perceber a diferença entre esses drivers, por exemplo. Tá joia? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.